E aí, pessoal, tudo bem? Eu de novo no carro, porque não tem como gravar em casa. É muito barulho, muita sujeira, tá impossível, né? Então eu tô aqui no estacionamento do AP, que eu tô saindo daqui a pouquinho para buscar o Gabi e vim gravar para vocês sobre os primeiros dias, assim, todas as coisas que a gente fez. A maioria do que eu vou falar são perguntas que vocês fizeram no vídeo anterior. Por falar no vídeo anterior, eu queria dizer para vocês agora um parêntese que muita gente nova chegou no canal, pessoas que não me conheciam, e eu fiquei muito feliz com isso. Espero que vocês aproveitem os vídeos que eu já fiz. Porém, também chegaram algumas pessoas um pouco sem noção, que acho não, tenho certeza, nunca viram nenhum outro vídeo meu e foram um pouco mal educadas, portugueses e brasileiros, ambos os lados, falando mal um do outro. E assim, o canal, ele é um canal completamente despretensioso. Eu não quero ser famosa, eu não quero viver de YouTube, eu não quero fazer assessoria. E eu sou uma pessoa muito simples e muito simplista. Se tu não é bem educado e não sabe se comportar em redes sociais, tu vai ser excluído do canal. Simples, tá? Sobre o vídeo das primeiras impressões, muita gente me condenou por eu falar tão bem dos portugueses e não sei o que, isso, aquilo, aquele outro. Gente, primeiras impressões são as que ficam. E assim, as minhas primeiras impressões não foram feitas na semana passada. Eu conheço Portugal há mais de 10 anos, eu já vim aqui antes, mas eu vim como turista. Quando tu vem como turista, tu conversa com pessoas que estão habituadas a conversar com turistas, tu fica em lugares de turistas, tu tem um outro tipo de relacionamento com os habitantes de algum lugar. Quando tu vem para morar, é outra história. Tu tem sempre problemas para resolver, tu tem que te habituar à rotina de quem mora numa cidade. E isso foi muito legal porque todo mundo nos ajudou, todo mundo nos tratou muito bem. E foi isso que eu achei o melhor aqui. Então, se as minhas primeiras impressões como turista já eram boas, agora como moradora são melhores ainda. E é o que eu falo, nem sempre tu vai estar de bom humor, tu vai ter acordado bem. Tu não tem obrigação de ser simpático, de ser gentil, mas tu tem obrigação de ser bem educado. Se tu passou dos 15 anos de idade, tu tem obrigação de ser bem educado. Eu só aturo má educação de criança porque criança está aprendendo. Adulto, tu tem que ser bem educado. Então, quem não se comporta como um adulto aqui no canal é deletado, ok? Fechamos esse parêntese? Bom, eu queria falar um pouco então desses primeiros dias e as várias coisas que eu fiz. Me perguntaram muito sobre como é que foi a imigração. Bom, nós saímos de Porto Alegre para um voo direto da TAP, o check-in foi muito rápido. Quando a gente chegou na parte de imigração brasileira, o Felipe apresentou o passaporte dele português. Ele não tem passaporte brasileiro. O policial federal, que não estava nos seus melhores dias, implicou um pouquinho com isso, mas foi só. Ele me pediu a documentação do Gabriel, né? Então eu dei a autorização de viagem para o exterior, autenticada, e ele não aceitou, ele queria original. Ainda bem que eu tinha original, entreguei para ele, ele tirou uma cópia e tal, e a gente passou. O passaporte português do Felipe foi carimbado. E o voo foi super tranquilo. A gente veio pela TAP naquela tarifa que eu acho que é a Plus, então, que foi uma boa, porque quando tu viaja com criança, tu sabe como é que é, eles ficam impacientes, ficam cansados. A gente passou mais de 4 horas no aeroporto antes de embarcar. Então a gente conseguiu pegar a fila prioritária para embarcar no avião. Nós sentamos na segunda fileira da entrada, então foi super tranquilo. Tinha mais espaço também para as bagagens de mão. O Gabriel dormiu a viagem inteira. Depois da janta ali, ele dormiu. Eu e o Felipe, a gente passou a noite inteira acordado. E no desembarque também foi bom essa tarifa, porque a gente pegou as malas muito cedo, muito rápido. E quando a gente chegou para passar pela imigração aqui em Portugal, tinha fila das pessoas de fora da União Europeia, que estava bem grande. Eu vi que tinha 2 voos vindos do Brasil, acho que um era de Fortaleza, outro era de Porto Alegre, né? Que estavam chegando na mesma hora. Então tinha bastante gente na fila da imigração. E depois tinha a fila dos cidadãos europeus. Nós passamos direto para essa fila, entreguei os 3 passaportes para o policial
Ele só pediu para ver o Gabriel, porque o Gabriel estava agachado arrumando tênis, daí o Gabriel levantou a cabeça, assim, ele carimbou, passou, nem falou mais nada. Nós passamos, pegamos toda a bagagem, daí foi bom a gente ter pego essa tarifa, porque conseguimos pegar a bagagem antes. Como nós tínhamos muitas caixas, porque a gente veio com 4 malas grandes e 5 caixas, a gente teve que passar com 4 carrinhos gigantescos, foi um parto isso aí. E daí a alfândega nos parou para saber o que eram aquelas caixas, daí nós falamos que nós estávamos chegando em Portugal para viver e que eram itens pessoais sem valor. Foi só isso. Saímos de lá, já tinha um transfer nos esperando, que foi do querido do Fabiano. Assim, foi um cara excepcional, super divertido, que ficou conversando com a gente, dando dicas. Quem quiser o contato dele, eu posso encaminhar aqui. Ele é um querido. E nós fomos primeiro para Corroios. A minha mãe já estava em Corroios, né, num apartamento, num quarto, num apartamento. Nós alugamos o segundo quarto e o terceiro quarto. Quem vive são os proprietários, que é a Camila e o Bruno, duas pessoas excepcionais, queridos. O apartamento é muito bom, assim, limpíssimo. As peças são super amplas e eles são muito legais. Nós ficamos lá porque a Airbnb aqui em Setúbal estava 65 euros a diária, que foi a mais barata que a gente encontrou. E lá a gente pagava 20 euros por quarto, então saiu mais barato. Nós ficamos 5 dias lá, enquanto nós comprávamos as coisas para o apartamento. O apartamento aqui em Setúbal, nós compramos no final do mês passado, em agosto. Foi a minha mãe que viu tudo, que veio visitar, enfim. Nós tivemos o apoio de uma consultora imobiliária maravilhosa, que eu até vou gravar com ela, porque vocês me mandam muitas questões sobre imóveis, então eu quero que uma profissional fale com vocês. E assim, a Patrícia é um ser iluminadíssimo, com uma paciência ímpar. Ela mostrou acho que uns 8 apartamentos para minha mãe. Então a minha mãe visitou todos, nós escolhemos esse daqui. Foi a minha mãe que assinou o contrato, tudo isso demorou um pouquinho, demorou acho que 2 ou 3 semanas para a gente conseguir ir no cartório daqui para fazer a transferência de imóvel, enfim. E o apartamento não tinha nada, nada. Peraí que eu tô tremendo. O apartamento não tinha nada, assim, nada. Então a gente teve que comprar tudo. E foi isso que a gente fez esses primeiros dias. A gente ficou em Corroios exatamente para a gente conseguir, pelo menos, transformar o apartamento em habitável, né? Então, ligar a luz, ligar gás, solicitar a internet, todas essas coisas. Para a gente foi um pouco complicado, está sendo um pouco complicado, porque nós estamos sem gás ainda, porque não tinha a instalação de gás natural dentro do apartamento. Então nós estamos sem gás, ou seja, nós não podemos usar o fogão e nem a água quente. Então nós estamos tomando banho de água fria. Os adultos estão tomando banho de água gelada, né? Saindo direto da torneira, do chuveiro. O Gabi, a gente está dando banho nele com banho de caneca, mais ou menos, né? Porque ferve a água, põe um pouquinho de água quente, lava ele, põe mais um pouquinho de água quente e assim vai. Então está sendo bem complicado, mas a gente está se virando. Nós chegamos na segunda. Na terça nós viemos para Setúbal para fazer os NIFs, então nós fomos na loja do Cidadão para solicitar o NIF meu e do Gabriel. Nós levamos o contrato de compra e venda do apartamento e a minha mãe foi a nossa representante fiscal, porque o apartamento é no nome dela por enquanto. Foi super rápido, a senhora que nos atendeu, assim, em 15 minutos ela resolveu, mudou a morada da minha mãe, fez o NIF meu e do Gabriel. O Felipe, como ele é cidadão português, ele tinha que fazer as alterações diretamente no cartão cidadão dele. Então ele ficou mais ou menos umas 2 horas esperando, porque tinha bastante gente. E a senhora que nos atendeu deu várias dicas também sobre como resolver a questão de documentação e burocracia para todos nós. Demorou 1 semana para chegar a cartinha dele informando que já estava pronta para ele buscar. E já veio o número do NIF e do NIS também. O número de utente, quando tu solicita no consulado o cartão cidadão, já vem. Mas a gente não sabia que o NIS também era feito junto com o NIF. Então, a documentação do Felipe foi resolvida. Na quarta-feira, nós fomos conhecer a escola do Gabriel, porque a gente não conhecia ela ao vivo, né? Eu tratei tudo via internet e por e-mail com a diretora e a coordenadora pedagógica. E
Nós resolvemos colocar ele numa escola privada, porque como nós não vamos morar aqui em Setúbal, a gente chegou muito em cima do início das aulas, então seria ruim colocar ele numa escola aqui do bairro, para depois, quando a gente se mudasse, trocar ele de escola. Então a gente preferiu já colocar ele numa escola, e só podia ser privada, né? Porque a pública tem que ser pela região que tu mora. Então nós colocamos ele numa escola privada de uma região que a gente quer morar, com uma metodologia que é uma metodologia muito adaptada ao que nós esperamos, que ele já está acostumado também. E é uma escola bem legal, assim, é no meio do mato, tem... Eu vou buscar o Gabriel, ele tá imundo porque ele brinca na areia, ele brinca no barro, eles fazem muitas atividades com natureza, assim, de inventar coisa. E ele tá adorando e é o que importa, né? Era um custo que a gente não estava prevendo no início, mas que, com o passar do tempo, a gente vendo que não ia conseguir vir a tempo de conseguir onde morar definitivo e matricular ele com calma, a gente resolveu fazer essa escolha assim pela escola privada. Uma outra coisa também que contou é que a diferença de custos para nós não vai ficar muito grande, porque a mensalidade do Gabriel é uma mensalidade que não é muito alta e o horário dele está incluído das 7 da manhã às 8 da noite. Lógico que ele não vai ficar todo esse tempo, mas se fosse necessário, ele poderia ficar. Então, assim, não tem que pagar extra, TL, coisas do gênero, e tem, sei lá, mais de 7 atividades incluídas na mensalidade: natação, judô, robótica, ciências, enfim. E acho que vai ser uma boa, assim, para iniciar essa adaptação dele e para ele ficar mais tranquilo também com a escola. Eu acho que foi a decisão certa, né? Provavelmente ano que vem ele vai para uma escola pública da região onde a gente vai morar. Por enquanto está sendo bem cansativo porque a escola não fica aqui em Setúbal, então fica mais ou menos 30 minutos de carro. Então é 30 minutos ida e volta de manhã e 30 minutos ida e volta no final do dia. Mas tudo bem, a gente sabe que é temporário e também é muito tranquila a viagem, é muito rápida. Muito rápida não, mas é muito fácil de dirigir aqui. Então tá ok. É melhor do que o que eu fazia para deixar ele na escola que ele estudava em Porto Alegre. Para se locomover aqui, como a gente teria que fazer toda essa quilometragem com a escola do Gabi, nós locamos um carro. Eu peguei um daqueles sites low cost de aluguel de carro, que ele dá uma opção gigantesca. Nós acabamos pegando um carro econômico por 4 euros o dia. Assim, muito barato, né? Principalmente quando tu aluga carro no Brasil, que tu paga, sei lá, R$ 80 o dia no mínimo, né? E é um carro completíssimo. A gente pegou um C3, assim, com computador de bordo, com tudo que vocês possam imaginar. Ele é muito completo, ele é muito bom de dirigir. Ó, o ônibus aqui, ó. Vai passar o ônibus. Vamos ver se vai dar pra ver. Tem um ônibus que passa aqui dentro do bairro, acho que de 20 em 20 minutos, e vai lá pro centro. Vai lá pro centro. O centro é a 10 minutos daqui, então é super tranquilo. Mas assim, a gente locou um carro, 4 euros o dia. A gente não pegou o seguro, porque como eu loquei pelo meu cartão, o seguro do cartão ele é total, 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 então eu acabei não pegando. De gasolina, em uma semana nós fizemos 1.000 quilômetros e nós gastamos 90 euros de gasolina. O melhor é pegar um carro a diesel, que é mais barato o diesel, né? Mas carro de locação é difícil conseguir a diesel por esse preço. Nós pegamos pela Centauro, que é a locadora. No site da Centauro é mais caro, então é bom usar aqueles buscadores de carros, de aluguel de carro, que tu sempre consegue alguma promoção. Na quinta-feira a gente foi para a IKEA, então mobiliar, melhor lugar que tem é a IKEA, não tem o que fazer. Fomos lá, compramos tudo para casa, menos os móveis, porque eles não tinham entrega naquela semana. Então, nós vimos tudo que nós queríamos. Eu cheguei em casa, fiz todas as compras via internet, que daí a gente pode buscar, eles pegam no armazém, separam, deixam pronto para busca, para retirada, né? E
deu tudo certo quanto a isso. Na sexta-feira nós fomos comprar eletrodomésticos, então tivemos que comprar tudo, porque não tinha nada aqui. Eu fiz uma pesquisa em vários lugares, eu pesquisei no Jumbo, pesquisei na Conforama, na Leroy Merlin, na Rádio Popular, em vários lugares, assim, no continente, fui em outros lugares, na Vorten, e acabei comprando praticamente tudo no Jumbo porque estava mais barato. E eu dei muita sorte porque a gente não comprou a máquina de lavar roupa, porque no Jumbo não tinha, estava em falta, eles não sabiam quando é que iam chegar. Daí eu fui em mais 2 lugares, também estava em falta a máquina. E sexta-feira eu fui na Conforama para escolher um sofá e a máquina estava com 90 euros de desconto. A mesma máquina que eu ia comprar 3 dias antes estava com 90 euros de desconto naquele dia. Então foi bem bom isso. Eu consegui vários descontos até por pesquisar em lugares separados. Deu uma boa economia aí. E na sexta-feira, não, desculpa, no sábado nós fomos comprar tudo de reforma aqui para o apartamento. Então nós fomos na Aqui, que é uma loja de material de construção e reforma, bem grande, que tem aqui em Setúbal. E nós compramos tudo de reforma, tudo. Piso, tinta, tomada, sei lá, tudo que vocês possam imaginar a gente comprou ali. E no domingo começamos a reforma. Nós nos mudamos aqui para Setúbal no sábado. Contratamos uma pessoa para buscar todas as coisas no IKEA, passar em Corroios, pegar as caixas, malas, enfim, trazer para cá. E foi assim, o Marcelo, que foi essa pessoa, é excepcional. Recomendo muito quem precisar de transporte aqui, o Marcelo, porque realmente eu liguei para ele um dia antes e disse: olha, tudo bem, me indicaram falar com o senhor, porque a pessoa que ia fazer o transporte cancelou de última hora. E ele foi super prestativo, deu um jeito, foi lá, buscou as coisas em Corroios e trouxe para cá. E desde domingo nós estamos reformando o apartamento, montando móveis. Nós terminamos de montar o último móvel da IKEA ontem, porque como a gente está trocando piso, não é só montar os móveis, né? Nós trocamos todo o piso, daí nós vemos como é que vai ficar a disposição das coisas, montamos os móveis. Então a gente está indo peça por peça. As 2 primeiras noites nós só tínhamos colchão no chão, 2 cadeiras montadas e a mesa que a gente estava comendo era uma caixa. Nós passamos 3 dias sem geladeira também, que foi o tempo que demorou para chegar os eletrodomésticos. Então 3 dias de 30 e poucos graus com cooler cheio de gelo. A gente passou a última semana só comendo comida do supermercado. Todos os dias eu ia no supermercado e comprava. A comida é boa e não é caro. Dava mais ou menos 9 euros para nós 4 comermos, então realmente não é caro. E comendo muita salada, muito omelete, porque a gente comprou um daqueles fogãozinhos de 2 bocas elétricos, sabe? Não é fogãozinho, é uma placa, tipo uma placa com 2 esquentadores elétrico, então a comida tem que ser feita ali. E é isso. Estamos provisórios, sem gás ainda, sem banho quente, mas muito felizes. Eu ainda tenho muita coisa para fazer, principalmente de documentação. Eu não consegui ainda ir na junta de freguesia para colocar a nossa morada para cá e poder ir no centro de saúde. E eu preciso fazer isso com urgência essa semana, porque eu tenho que entregar para a escola o boletim de vacinas do Gabi. Eu não consegui marcar ainda a nossa entrevista no CEF. Eu já liguei umas 500 vezes, mas o CEF só me dá aquela mensagem de que ninguém pode atender no momento e desliga. Então, semana que vem eu vou tentar mais intensamente para conseguir fazer a marcação no CEF. E é isso. Estamos vivendo, nos adaptando à nova vida, muito felizes, muito certos da escolha. O Gabriel está hiper feliz, ele está realizado. A minha mãe está muito feliz também. Eu e o Felipe, a gente é a concretização de mais de 2 anos de planejamento, porque a gente começou a falar sobre morar em Portugal em dezembro de 2015, então fazem muitos anos que a gente está se preparando e agora a gente está conseguindo, né? Ontem a gente foi para Lisboa, visitamos o Parque das Nações, fomos
no Pavilhão do Conhecimento, que é um lugar fantástico. Depois eu fiz vários vídeos, eu vou colocar aqui. E a gente tá realizando nossos planos, então estamos muito felizes. E a gente sabe que nem todos os dias vão ser fáceis, né? Nem tudo vai acontecer com perfeição, mas a gente sabe que a coisa mais difícil a gente já fez, que foi sair do nosso país para vir para um outro país. E tá tudo bem, estamos bem e a gente acredita que em pouco tempo estaremos completamente integrados aqui a Portugal. Eu quero muito aprender a falar como um português de Portugal, porque eu acho que é uma questão de integração mesmo, assim, né? É a mesma língua, mas não é a mesma língua, né? Agora a gente já se comunica bem, já consegue entender muito bem. Às vezes a gente pede, por favor, se pode repetir, que nós não percebemos, né? Estamos aprendendo os termos utilizados aqui e tá bem legal. Então é isso, pessoal. A gente está feliz, a gente está realizando sonhos e planos aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e que incentive as pessoas que estão pensando em vir para cá para se planejar direitinho e saber que as coisas acontecem de uma maneira ou de outra. Às vezes elas não acontecem da melhor maneira, mas elas acontecem, tá bom? Então, ó, um beijo e tchau, tchau.